Olá, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Pereira e hoje na aula 69, que faz parte da sequência didática 11, nós vamos dar continuidade ao objeto do conhecimento iniciado na aula passada, lembra? Quientismo. Então, vocês tiveram a oportunidade de conhecer a literatura de informação no Brasil e hoje trarei para vocês a literatura de catequese. Vamos conhecer? Como referência, nós vamos utilizar o livro Literatura Brasileira, a partir do capítulo 5, aí nas páginas 102, que é o livro de vocês. Peguem lá para a gente ficar junto. Além disso, vamos utilizar também a arte literária e coloquei aqui alguns sites que foram utilizados, alguns dos sites que foram utilizados nessa aula, né? O Brasil Escola e o Mundo Educação. Depois eu gostaria que vocês pudessem visitá-los. Quais serão os objetivos dessa aula? Nós vamos relembrar alguns aspectos importantes da literatura de informação. Vamos corrigir os exercícios da página 103 e 104. Vamos conceituar, gente, a literatura de catequese. Vou apresentar para vocês os autores aí da literatura de catequese, enfatizando principalmente Padre José de Anchieta. E, por último, vamos conhecer alguns textos da produção literária de catequese. Muito bem. Pessoal, quando nós falamos em quietismo, eu gostaria de deixar muito claro que essa expressão é a denominação genérica, vamos dizer assim, de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, correspondendo à introdução da cultura europeia em terras brasileiras, né? O quentismo ele teve início em 1500, aí com a Carta de Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha. E o seu término foi em 1601, com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, sobre a qual, em outras aulas, nós vamos comentar. Preciso destacar também que nós não podemos falar em uma literatura do Brasil, tá, gente? Agora, nesse momento, como característica do país naquele período. Mas sim, gente, em uma literatura no Brasil. Ou seja, uma literatura ligada ao Brasil, mas que denota aí as ambições, as intenções do homem europeu. E quando falamos de quentismo, precisamos estudar a literatura de informação e a literatura de catequese. Muito bem. Ao falar de literatura de informação, precisamos lembrar aqui, ó, a chegada, né, desse pessoal aqui ao Brasil. E aí? Aqui, gente, quando eu falo de literatura de informação, é a literatura sobre o Brasil, essa visão estrangeira sobre o Brasil, mas que ainda não revela a literatura do Brasil. Na realidade, a literatura do Brasil, ela só terá o seu início, propriamente dito, a partir do Barroco, que é uma estética literária a respeito da qual nós vamos estudar a partir da semana que vem, combinado? A literatura de informação, gente, então, ela vai se destinar, tem por objetivo informar os interessados que estão lá em Portugal sobre a Terra Nova, sobre a flora, sobre a fauna, a gente que aqui vivia. No caso, eram os índios, né? E a intenção dos viajantes não era, gente, fazer literatura, mas sim uma espécie de caracterização da Terra. E através dessa, entre aspas, literatura, né, gente, se tem ideia aí do assombro europeu diante de um mundo
tropical, totalmente diferente. Além da descrição, gente, os textos que foram produzidos nessa época revelam as ideias dos portugueses em relação à nova terra e seus habitantes. Vamos falar um pouquinho da Carta de Caminha? Pois é, gente, a Carta de Caminha. Eu coloquei aqui, entre aspas, a certidão de nascimento do Brasil, onde relatava ao rei de Portugal a descoberta da terra de Veracruz aí em 1500, né? É interessante, gente, que Caminha nunca soube da repercussão dessa carta dele, porque ele morreu lá em Calicut, né? Em dezembro de 1500, sem voltar, portanto, a Portugal. Tal documento tem uma importância pela descrição que foi feita, essa descrição precisa ali da terra, da fauna, da flora, dos habitantes, né? E por isso eu a chamo de a certidão de nascimento do Brasil. Mediante a leitura da carta, é possível nós observarmos o choque cultural, gente, que ocorreu entre os portugueses e os índios. Do ponto de vista linguístico, podemos dizer que é o primeiro documento de que se tem notícia, né, em língua portuguesa sobre as terras brasileiras. Já, do ponto de vista histórico, é um documento oficial sobre o Brasil. Gente, apresenta 27 páginas que só foram conhecidas, só vieram a público a partir de 1827. A Carta de Caminha, Carta de Pero Vaz de Caminha, gente, ela marca também o início de uma longa tradição, né? Sobre a qual nós vamos falar muito do ponto de vista literário, viu? Que é esse sentimento de ufanismo, nativismo, né? E em virtude da terra, dos habitantes aqui, que eram os índios, né? Tem-se vários desdobramentos em todos os períodos subsequentes, principalmente, gente, no romantismo, que terá uma fase indianista. Vocês vão conhecer essa escola literária o ano que vem, no segundo ano. E o modernismo, que será conhecido no terceiro ano, né? Nessa parte de primeira geração de 1922, 1930, nas correntes do verde-amarelismo e antropofagia. Aspectos estes que a professora Juliana já fez um breve comentário com vocês na aula passada. Pessoal, em termos de características dessa carta de caminha, ou carta do achamento, né, gente? Carta de Pero Vaz de Caminha. São textos descritivos em linguagem simples, tem muitos substantivos aí seguidos de adjetivo, uso exagerado, gente, de adjetivos aí empregados, quase sempre no superlativo. A exaltação da nova terra. E os autores de destaque foram 3 Peros, né? O Pero Vaz de Caminha, o Pero Lopes de Souza e o Pero Ganum. Vamos para a nossa correção dos exercícios aí? As páginas 103 e 104. Gostaria de dizer para vocês que à medida que nós formos corrigindo os exercícios, nós também iremos ler os trechos da página 102. Tudo bem? Antes de mais nada, para a gente não esquecer, precisamos dizer o seguinte, gente, que os escritos dos viajantes, eles eram assim uma espécie de tentativa, gente, de descrever e catalogar a terra e o povo recém-descoberto, né? E essa descrição, no entanto, gente, não era uma descrição assim tão fidedigna, né? Por quê? Porque ela tinha também vários elementos mágicos, a inserção aí de características muitas vezes até fantásticas. Vale a pena enfatizar também que, na realidade, esses textos não eram nem crônicas, nem memórias, pois não resultavam, gente, de nenhuma intenção literária. Há alguns autores que dizem que são crônicas históricas, né, são memórias, tendo em vista que são textos
que falarão sobre o dia a dia dos índios, né? Mas não essa crônica sobre a qual nós estudamos ao longo deste ano. Gente, na página 103, no finalzinho dela, nós encontramos, vocês podem acompanhar aí, por favor, temos aí uma tirinha e um cartoon, né? Olha só que legal isso. Vamos dominar o novo mundo. Olha só a intenção deles aqui na nau, né? Aí, pelas armas. Aí os jesuítas, pelas almas. Olha só aqui, né? Bom, pessoal, aqui, nesse cartoon, olha só o que nós temos aqui, né? Nós temos aqui dois portugueses, olha como é que eles estão aqui, com machado, né? Nós temos aqui espelhos, vai batendo um papo aqui com uma família de indígenas, né? Muito bem. Aí depois, né? Temos aqui essa família, né? Que está aqui com um tapetinho, algumas naus e saindo aqui com uma mala, né? Será qual foi a intenção? Vamos ver na primeira questão do nosso questionário, temos assim, ó. Segundo Pedro de Vaz de Caminha, Nicolau Coelho não conseguiu comunicar-se oralmente com os índios. Vamos ler, gente, aqui no texto? Olha só. O que alegou como causa? Qual foi o verdadeiro motivo pelo qual a comunicação oral não se realizou? Olha só. Temos assim, ó, no texto 1. Dali ouvemos vista de homens que andavam pela praia. Cerca de 7 ou 8, segundo os navios pequenos disseram. Porque chegaram primeiro. Ali lançamos os batéis e esquifes à água. E vieram logo todos os capitães das naves a esta nau do capitão Mó. E ali conversaram. E o capitão mandou no batel a terra, Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E quando começou a ir para lá, acudiram à praia homens, aos 2 e aos 3. Assim, quando o batel chegou à foz do rio, estavam ali 18 ou 20 homens, pardos, todos nus, sem nenhuma roupa que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e as setas, suas setas. Viam todos rijos para o batel, e Nicolau Coelho fez-lhes sinal para que deixassem os arcos, e eles os pousaram. Mas não pôde ter com eles fala nem entendimento que aproveitassem, porque o mar quebrava na costa. Gente, será que foi verdade isso? Olha só. Gente, o que alegou como causa? Qual foi o verdadeiro motivo pelo qual a comunicação oral não se realizou? O que vocês acham, hein, gente? Olha só. Lembra, gente? O Nicolau Coelho, ele alegou o barulho das ondas do mar que quebravam ali na costa, né? Porém, será que foi isso mesmo? Será que o verdadeiro motivo? Eu acho que foi esse. O verdadeiro motivo foi o fato de falar em línguas diferentes. Já pensou? Alguém chegava aqui falando português e os índios falando tupi-guarani? Imagina a situação, gente. Olha só. Vamos juntos? Na questão 2. Caminha descreve o primeiro encontro entre os índios e o capitão. O que revela a postura do capitão? Qual foi a atitude dos índios diante do capitão e o que ela revela, gente? Vamos ver aqui? Olha lá, capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeia, com uma catifa aos pés, por estrado, e bem vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Acenderam-se tochas e entraram. E não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao capitão, ninguém. Mas um deles viu o colar do capitão e começou a acenar, com a mão para a terra e depois para o colar, como a dizer-nos que havia ouro em terra, e também viu um castiçal de prata. E da mesma forma acenava para a terra e para o castiçal como que havia também prata. Mostraram um papagaio pardo que o capitão aqui traz.
tornaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como que os havia ali. Mostraram-lhe um carneiro e não fizeram caso dele. Nem deram bola, gente. Mostraram-lhe uma galinha e quase tiveram medo dela. E não lhe queriam pôr a mão. E depois, pegaram como que espantados. A catifa, gente, quer dizer um tapete grande, né? Gente, imagine, índio encontrando com o capitão, gente. Olha só. Gente, então a postura do capitão, né? A postura dele revela que ele esperava, como capitão, né, ser de repente reverenciado, respeitado, venerado, né? Alguém bater sua continência. Bom, os índios, gente? Os índios não fizeram nenhuma mensura, não fizeram nada nesse sentido. Por quê, né? Porque revela que, obviamente, houve aí um choque cultural. Eles não sabiam que vinha ser o capitão, né, gente? Quais eram as informações acerca da nova terra que mais interessavam aos portugueses? Gente, olha só, de ponta a ponta é toda a praia rasa, muito plana e bem formosa. Pelo sertão parece-nos do mar muito grande, porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos, parecendo-nos terra muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal nem de ferro, nem as vimos. Mas a terra em si é muito boa de ares, tão frios e temperados como os de Entredouros e Minho. Por quê? Nesse tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muito infinitas. De tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo, o bem das águas que tem. Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Olha só, gente. Então, quais eram as informações, né? A informação de que mais interessava aos portugueses, gente, era se nessa terra havia ou não metais preciosos, como ouro, prata e ferro. Na questão 4, gente, os portugueses não encontraram na terra recém-descoberta aquilo que mais lhes interessava. Identifique, né, o que caminha humildemente sugere ao rei nos trechos. Olha só. Na letra A temos assim: de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo por bem das águas tem. Na letra B: mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Então, gente, olha lá. Caminha sugere o quê? Que a terra, gente, seja colonizada e cultivada. Caminha sugere a catequização dos índios, de acordo com o ideal português de propagação da fé. Gente, na quinta questão, nós temos assim, ó, aponte semelhanças entre os textos lidos e os versos de Camões a seguir, quanto ao ponto de vista do colonizador português sobre os motivos da colonização. Lembra do Camões? Olha ele aí. Gente, olha só. Os trechos são esses. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, né? Gente, olha a fé aqui com letra maiúscula. Por que será? Gente, tanto na carta de Caminha quanto nesse fragmento aí da obra Os Lusíadas, né, de Camões, os interesses econômicos e políticos, gente, do imperialismo português são justificados, né? Com o quê? Com o argumento da necessidade de levar o cristianismo às terras viciosas, quer dizer, às terras não cristãs. Na questão 6, nós temos assim, ó, compare o texto 4 ao texto 2. Que semelhança, gente, há entre esses dois textos? Vocês se recordam? O texto 4 é a tirinha, né?
Olha só, nós podemos dizer o seguinte, gente, ambos os textos abordam o tema da expansão do Império Português, né? Ou seja, motivada aí por interesses econômicos, políticos e justificada pela necessidade de expandir a fé cristã. Na questão 7, temos, no texto 2, caminha diz ao rei, mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Gente, comparando o texto de Caminha ao cartoon, né, do Max Miller aí, é possível perceber pontos de vista diferentes sobre a conquista e a colonização do Brasil. De acordo com o ponto de vista do conquistador europeu, o objetivo de salvar os índios foi alcançado no transcorrer do tempo? O que vocês acham? Por quê? Do ponto de vista do cartunista, o que resultou da relação do conquistador com os índios? Por quê? Gente, o objetivo de salvar, entre aspas, né, os índios foi alcançado aí no transcorrer do tempo, pois os portugueses eles catequizaram os índios, procuraram implantar sua civilização aqui no Brasil, né? Já o contato com o colonizador europeu e a posterior colonização do Brasil, gente, levaram os índios, historicamente, à marginalização, à indiferença social, né? Isso porque os índios eles foram expoliados. O que é isso, né? Tiraram dos índios, né, gente? Eles foram despojados, tiraram seus bens, né? Tiraram sua, entre aspas, sua cultura, né? Ou seja, quem tirou? Os colonizadores. Gente, vamos agora conversar sobre a literatura de catequese ou jesuítica. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa literatura? Não saindo daí não, hein? Vamos lá. Pessoal, quando nós falamos de literatura de catequese, nós precisamos ressalvar que foi a literatura produzida pelos jesuítas com a finalidade de catequizar os índios, tá? E essa catequização, gente, ela dava-se por meio de poemas, de peças de teatro, de crônicas, né? E tivemos 3 autores que foram muito importantes. Foi o Manuel da Nóbrega, o Fernando Cardim e, mais destacadamente, né, principalmente, o José de Anchieta. Vamos explicar melhor essa história? Antes de qualquer coisa, é importante nós sabermos o seguinte, gente, ó. Os impérios ibéricos, gente, eles continham em sua expansão uma profunda ambiguidade. Qual era, né, gente? Nós tínhamos aí o espírito capitalista, mercantil, que estava associado a um certo ideal religioso, salvacionista, né? Dezenas de religiosos, gente, acompanhavam aí as expedições com um único objetivo, né, no primeiro momento, que era converter os gentios. E quem eram os gentios? Os índios. Em 1549, para vocês terem uma base, os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil. E a missão era catequizar os índios e de instalar o ensino público no país, ou seja, os primeiros colégios, né? Os jesuítas, gente, eles foram responsáveis pela melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Isso nós temos de enfatizar, né? Ou seja, eles produziram poesia de devoção, um teatro de caráter pedagógico, que foi muito inspirado em passagens bíblicas, e em documentos, né, que tinham o objetivo de informar os superiores que estavam lá na Europa como é que estava os trabalhos aqui no Brasil, ou seja, o andamento dos trabalhos.
Antes de mais nada, né, vamos falar do teatro. Gente, o teatro, ele foi o instrumento mais utilizado para atingir os objetivos pretendidos aí pelos jesuítas, né? E qual era? Moralizar os costumes dos brancos, colonos, e catequizar os índios. Os jesuítas, gente, eles chegaram, para você ter uma base, a aprender a língua tupi-guarani e utilizavam esta língua como veículo de expressão. Os índios, eles não eram só espectadores nesse teatro, né, gente? Eles também, eles eram autores, eles eram dançarinos, eles eram cantores, né? Bom, em termos de características da literatura de catequese, qual que nós temos? Nós até já enfatizamos algumas, né? Olha lá, é uma literatura de caráter documental e religioso, tá? Temos as chamadas, entre aspas, crônicas históricas, né, as crônicas de viagem, temos o teatro pedagógico, a poesia didática de fácil compreensão. O destaque aí para o teatro, gente. Os textos são informativos, são muito descritivos, a linguagem é simples, são temas do cotidiano e religiosos pautados aí na fundamentação religiosa cristã. O teatro pedagógico de construções simples, com base nos textos extraídos da Bíblia. E tem esse objetivo de pregar o senso moral aos indígenas. Aí a gente lembra um pouquinho, né, gente, de Gil Vicente. Os principais autores e obras. O primeiro que nós vamos enfatizar será Padre José de Anchieta, né? Que nasceu, gente, lá na Espanha, mas faleceu aqui no Espírito Santo, né? Gente, Anchieta, ele produziu vários textos com finalidade pedagógica, né? Poemas, hinos, canções, autos, além de inúmeras cartas sobre o andamento da catequese e também de uma gramática, a primeira gramática de Tupi-Guarani. Anchieta, gente, ele vai transcender, tá? As limitações aí do puramente informativo e didático, para incluir-se no plano literário. A sua poesia é de interesse pessoal, pois satisfazia o espírito devoto em sermões e poemas em latim. Ele era conhecido, gente, como o Grande Piar, ou o Supremo Pajé Branco. O santo percebe o gosto do silvícola por festas, danças, músicas e representação. Então ele uniu a tendência natural do índio à moral e aos dogmas da igreja. O santo, professor, fique por aí, vocês vão descobrir o porquê ele é chamado de santo. Gente, Anchieta, gente, foi o primeiro pesquisador da cultura tupi-guarani e um dos primeiros a usar o idioma tupi, ao lado do português, do espanhol e do latim. Ele representa a expressão literária mais significativa do Brasil do século XVI. Gente, o teatro, gente, de Anchieta, ele é destinado a essa chamada edificação do índio e também do branco. Foi no teatro, gente, que ele cumpriu a missão catequética dele, né? Nas datas religiosas, os autos, né, eram veiculados de forma muito agradável, muito amena, muitas vezes até humorística, né? E o seu público, a gente vai ver daqui um pouquinho, eram índios, soldados, colonos, marujos, comerciantes. E Anchieta escreveu autos polilíngues, mas o seu alvo, gente, acima de qualquer coisa, eram os índios, silvícola, né? Vamos falar um pouquinho de Manuel da Nóbrega, gente? Bom, Manuel da Nóbrega, gente, ele é missionário português, é um jesuíta, né? Ele chegou no Brasil em 1549. De suas obras, nós temos aí como destaque, né, o diálogo sobre a Convenção do Gentil, as Cartas do Brasil,
o Tratado contra a Antropofagia e os cristãos seculares e eclesiásticos, que a fomentam e a concentram. Gente, ele nasceu em Portugal, né? E faleceu no Rio de Janeiro, tá? E ele foi chefe da primeira missão jesuítica à América. Você conheceu Fernão Cardim? Olha lá. Gente, Fernão Cardim, ele também era um jesuíta português, ele era membro da Companhia de Jesus, da Ordem dos Jesuítas, né? E ele foi enviado para o Brasil em 1583. De sua literatura, destaca-se aí algumas obras, né? Há outras, porém, vou chamar a atenção para três, aliás, duas, né? Do clima e da terra do Brasil, tá? E a narrativa epistolar de uma viagem e missão jesuítica. Também era português, né? Ele entrou aí para a Companhia de Jesus em 1566. Ele passou mais de 20 anos aí como irmão e, posteriormente, padre aí em Portugal, né? E ele foi um dos primeiros a descrever os habitantes, os silvícolas, né? E os costumes do Brasil. Gente, vamos ver algumas obras? Olha só, vamos começar por essa aqui, que não está presente no livro de vocês. O nome dela é A Santa Inês. Olha aí a Santa Inês. Vou ler o trecho dela, tá? Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá nome novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vida o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Pessoal, li apenas um trecho. Observe, gente, que aqui o eu lírico, na realidade, tem aqui, ele vai repetir, né, alguns versos, e ele vai ressaltar a esperança que se renova com a chegada da Santa Inês, né? E trata-se, assim, de uma produção simples, de versos, assim, muito breves, né? E marcada por refrões e com clara intenção musical. Vamos falar agora sobre o Alto de São Lourenço. Vocês conhecem esse livro? É um livro de teatro, uma peça de teatro escrita por José de Anchieta, né? Bom, logo no primeiro ato tem assim, ó, cena do martírio de São Lourenço. Canta. Por Jesus, meu Salvador, que morre por meus pecados. Nestas brasas morro assado, como fogo do seu amor. Bom Jesus, quando te vejo na cruz, por mim flagelado, eu por ti vivo e queimado, 1000 vezes morrer desejo. Pois teu sangue redentor lavou minha culpa humana. Arda eu, pois, nesta chama, com o fogo do teu amor. Gente, nesta obra, o Anchieta ele busca converter os indígenas e colonos, apresentando aí essa batalha, gente, entre o bem, né, que está associado aos portugueses, à religião, a Deus, e o mal, né, que está associado aí à língua tupi, aos costumes indígenas. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Olha só. Anchieta, gente, ele conta essa história aí, né, do Alto de São Lourenço, em 3 línguas, gente. Ele vai utilizar na história 3 línguas. Vai utilizar o tupi, o português e o espanhol. E fala sobre o martírio de São Lourenço, que preferiu morrer queimado a renunciar à fé cristã. Gente, essa peça, com a participação aí, né, falada em tupi, português e espanhol, ela tem um propósito. E qual é o propósito dela? É atender aos espectadores, né?
nas festas religiosas, né, nos aldeamentos que a gente chama, além da presença aí dos moradores locais, havia também a presença de padres, índios cristãos, prisioneiros, né? E contava ainda, gente, com a presença de religiosos que tinham acabado de vir para o Brasil, né? Homens também do governo, tinha viajantes, militares, né? Que eram portugueses ou espanhóis, e não conheciam o tupi, né, gente? Então, há nessa obra também, nós podemos observar, uma espécie de liberdade formal, né, gente, das encenações. Então, o teatro anchietano, ele, ele dava espaço, gente, para o lúdico, que é o divertimento, para a coreografia, né, a questão da cor, do som, tudo isso estava presente nesta peça. As peças, gente, que eram escritas, né, pelo padre Anchieta, é interessante lembrar que elas eram escritas até em 4 línguas, né? E elas contavam muitas vezes com acontecimentos ali da região, né? Sempre, é importante lembrar isso, sempre com uma visão moralizadora, né? Onde o jesuíta ensinava os bons costumes aos índios. Gente, precisamos ressaltar que o padre, gente, ele tinha essa habilidade aí de criar diálogos que eram facilmente entendidos aí pelos nativos, né? Ele usava de humor, ele usava muitas vezes sarcasmo e até danças pagãs para perpetuar, né? Para transmitir a palavra da igreja. No livro de vocês, na página 104, peguem lá, tem um poema que também foi escrito por José de Anchieta, que ele se chama Em Deus, meu Criador. Tá? Bom, nós vamos ler um trecho dele. Olha lá. Não há coisa segura. Tudo quanto se vê se vai passando. A vida não tem dura. O bem se vai gastando. Toda criatura passa voando. Em Deus, meu Criador, está todo o meu bem e esperança, meu gosto e meu amor, e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança. Gente, olha só, já deu para a gente observar aqui alguns detalhes, né? Observe que ele vai usando aqui a questão da medida velha, tem a questão das redondilhas, né? Ele tem aqui uma espécie de preocupação, né? Ele demonstra aí essa preocupação religiosa, né? E, além disso, aliada a isso, nós temos também a influência aí do modelo medieval, lembra? Olha só, dando continuidade, contente assim minha alma do doce amor de Deus, toda ferida. O mundo deixa em calma, buscando a outra vida, na qual deseja ser toda absorvida. Do pé do sacro monte, meus olhos levantando ao alto cume, vi estar aberta a fonte do verdadeiro lume, que as trevas do meu peito todas consome. Correm doces licores das grandes aberturas do penedo. Pessoal, nós poderíamos ficar aqui a manhã toda, né, tecendo alguns comentários sobre este poema que é riquíssimo. Porém, eu gostaria de enfatizar apenas o seguinte, que a primeira estrofe do poema ela vai retratar essa rapidez das mudanças, né, que é fruto da ação avassaladora do tempo, essa efemeridade, né, perante o quê? A estabilidade, a insegurança da vida humana. Já lá na segunda estrofe, gente, Anchieta demonstra que a estabilidade daquele que crê é realizada através da vida em Deus, né? Que é a única coisa que pode trazer segurança e felicidade. Em resumo, né, gente, em suma, ele quer dizer o seguinte, que só resta ao ser humano a esperança do encontro com Deus. É nele que o homem pode alcançar a plenitude da vida eterna, né? E a vida é apenas insegurança, estabilidade, mas Deus é constância.
Bom, lembra que eu falei para vocês no início que José de Anchieta ele também era conhecido como o apóstolo do Brasil? Por quê, gente? Olha só, José de Anchieta, gente, ele teve grande liderança espiritual em seu tempo e é chamado de apóstolo do Brasil. Ele foi beatificado em 1997 pelo Papa, gente, João Paulo II. E depois de beato, né, ele foi canonizado e declarado santo pelo Papa, que vocês já conhecem, que é o Papa Francisco, em 3 de abril de 2014. Então, no dia 9 de junho, se comemora o Dia Nacional de São José de Anchieta. Tá bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecerem José de Anchieta, né? E um pouco mais sobre a literatura de catequese. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.